Convido você a abrir a vossa Bíblia, onde eu li Isaías capítulo 6, apenas no versículo de número 5, tá bom? Vamos abrir a vossa Bíblia em Isaías capítulo 6, é um culto de missão, né? E quando se fala em missão, a gente vamos olhar e ver a história de Jesus, que foi o melhor exemplo e o melhor missionário de todos os tempos. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Apenas um versículo, né, da palavra do Senhor, e depois a gente vamos desenvolvendo no percorrer dos minutos que vão passando. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ficar sentado mesmo, né? Diz assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estou muito feliz e alegre, né? Também está comigo a minha esposa, que eu amo muito, que Deus continue abençoando a vida dela, do meu filho também. Louvado seja o nome do Senhor. E quando se fala em ministério, não pode esquecer também da família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, hoje é o culto de missão, né? Primeiramente, estou grato pelo meu companheiro de trabalho e companheiro em Cristo Jesus, pela oportunidade, por essa confiança de trazer uma palavra de Deus para os vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E tem vários temas, quando a gente vai estudar a palavra do Senhor, aparecem vários temas que falam em missão. Mas Deus me chamou a atenção, louvado seja o nome do Senhor, em Isaías. Glória a Jesus. Nós vemos, meus queridos irmãos, que todos os livros, antes de começar a história, primeiramente, ele vai falar a sua vida, primeiro para ele poder contar aquilo que Deus chamou. Mas Isaías, se nós prestar atenção, é apenas no capítulo 6 que ele vai começar, ou que ele vai contar a sua história, como é que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu falei para os irmãos, o melhor homem que deu o exemplo de missionário se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi o melhor exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, como homem, como eu, como você, ele precisou de pessoa para lhe ajudar nessa grande missão. Primeiro, ele convoca 3 homens pecadores, homens mentirosos, homens falhos, homens de todo jeito, até homens que cobravam imposto. Jesus chamou para lhe ajudar nessa grande missão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus queridos irmãos, ele ensinou o seu discípulo, mas chegou um dia que ele se separou, não porque ele quis, mas para que a promessa, para que a profecia do profeta não viesse cair por terra, que ele vinha, que o próprio Deus enviar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário em prol da minha vida e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, quando Jesus morre, no terceiro dia ele ressuscita. Mas no terceiro dia, quando ele ressuscita, os seus discípulos já estão desanimados, estão tristes. Por quê? Porque eles tinham o privilégio de estar com Jesus. Mas sabendo eles que Jesus tinha morrido, agora Pedro volta a pescar novamente. A sua profissão era pegar peixe, ele volta novamente para o mar para pescar. Jesus, quando ressuscita, ele vai novamente buscar o seu discípulo. Apenas encontrou 11, porque o 12 se perdeu, que todo mundo conhece. Judas Iscariote traiu Jesus. Agora ele vai em busca do seu discípulo novamente. Ele está demonstrando o seu amor, dizendo: ainda não acabou, eu preciso que vocês continuem uma missão aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele chega, está lá Pedro pescando, semi-nudes, a palavra que ele estava nu, pescando lá. Aí Jesus viu ele se aproxima, Jesus chamou ele, Jesus deu uma pesca maravilhosa para Pedro. Pedro, tu me amas mais do que esses peixes? Aí Pedro respondeu: eu lhe amo, Senhor. Aí Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, tu me ama? Ele falou: eu lhe amo, Senhor. Aí Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, tu amas a mim mais do que esses peixes? Pedro lembrou de quê? Que ele tinha traído Jesus quando o galo cantou 3 vezes.
Agora Pedro começa a chorar e fala: Senhor, tu sabe, tu conheces, eu lhe amo. Aí Jesus então tem uma missão para você: apacenta minhas ovelhas, louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro aceitou o desafio. Aí o Senhor fala: Pedro, edifica a minha igreja sobre a rocha, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que você está edificado sobre uma rocha, e a porta do inferno não vai prevalecer nem contra a sua vida, nem contra a sua família. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus escolheu você para uma grande missão. Missão não é só ajudar. Lá na nossa igreja nós temos um tema. Qual é o tema, presbítero Gerion? Aquele que compartilha na crise viverá milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dar um exemplo para você. O profeta Eliseu, Deus mandou ele para o ribeiro. O ribeiro secou, não teve mais comida. Quem sustentava ele era o povo. O ribeiro secou, acabou a água. Aí Deus fala para Eliseu: Eliseu, agora você vai até na casa de uma viúva, que essa viúva vai te sustentar. Mas só quando Eliseu chega lá, ele fica, imagino eu, ele fica encabulado, porque a viúva não tinha dinheiro e muito menos condição para sustentar ninguém. Quando ele chega na beira da próxima cidade, ali está uma viúva catando lenha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele se aproxima dela e fala: eu preciso de um pouco de pão para mim comer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ela falou: oh meu Senhor, aqui só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, não tem mais nada. Aí a palavra do Senhor fala que o profeta olhou para ela e falou assim: se você fazer primeiro para mim, a botija não vai secar e muito menos a farinha vai se acabar, até que Deus manda a chuva. Deixa eu falar algo para você no nome de Jesus. Quando Deus levanta alguém para fazer uma obra ou uma grande missão, é porque Ele se responsabiliza. Primeiramente Ele vai tratar com você. Ele tratou com Pedro, quando Pedro cortou a orelha do sacerdote. Por que Jesus não mandou Pedro jogar a espada no mar? Porque outra vez ele ia se chatear, ele ia novamente no mar pegar a espada e ia fazer novamente o que ele fez. Mas o que foi que Jesus falou para Pedro? Pedro, coloca a sua espada na sua bainha, porque aquele que fere com ferro ele vai ser ferido. Então Deus estava trabalhando primeiro com o seu discípulo para ele fazer uma grande obra. Aí aqui a história de Isaías não é diferente. Diz a palavra do Senhor que no ano em que morreu Eusías, Isaías viu o Senhor. Olha o que diz: Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime imenso trono. Só que vocês for observar naquilo que nós lemos, no versículo de número 5, Isaías tinha um problema, meus irmãos. Qual era o problema dele? A sua língua. Mas Deus, quando eu falei para você, quando Deus quer levantar alguém, Ele muda, Ele trata, Ele faz uma mudança extraordinária para fazer você caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. E qual era o problema do profeta Isaías? A sua língua. Mas quando ele falou que ele viu o Senhor, ele começou a questionar, dizendo: então, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem pecador, sou homem de lábios impuros, habito no meio de povos impuros, mas eu vi o Senhor. Ele viu o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar algo: Deus está contemplando a sua vida. Aonde você estiver, Deus está de olho em você. A minha vida, o meu líder não pode estar vendo, mas aquele que criou os céus e as terras está me contemplando. Deixa eu falar algo para você: que o Deus escolheu, e aquilo que Deus escolhe, aquela pessoa que Deus escolhe, nem o diabo e nem os homens podem interferir. Mas quando nós temos responsabilidade com Deus, aí o profeta Isaías, caiu no chão. Todo mundo que se encontra com Deus, se você for ler a palavra do Senhor, você vai ver que todo aquele que teve um encontro com Deus, ele caiu no chão. Por quê? Porque era uma pessoa pecadora.
E todo aquele que peca, ele não consegue ficar de pé diante daquele que é santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que significa a palavra missão? Proclamar o Evangelho. Em outras palavras, transmitir a fé que nós temos em Deus. E livro de Salmo, meus queridos irmãos, 126, do versículo de número 5 e 6, a palavra do Senhor fala assim, ó: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo o seu molho, ou em outras línguas, o seu feixe. Enquanto você leva a palavra de Deus, tem alguém que está orando. Enquanto tem alguém orando, tem alguém abençoando a vida de alguém. Enquanto tem alguém abençoando, tem alguém que está pregando o Evangelho da salvação. Aí eu quero perguntar para você: qual é o seu chamado? Onde você se encaixa? Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui não é em vão. Você não está aqui, você não está ocupando esses bancos, essas cadeiras. Não é porque você não, negativo. Deus tem um propósito de Deus para a sua vida, para a sua família. Ah, evangelho, presbitério, eu venho só aqui mesmo cultuar. Pois então Deus chamou você para adorar Ele. Ah, eu não vou ajudar porque eu não tenho condição. Mas se você tem 1 quilo, você divide no meio e Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Isaías, ele viu o Senhor. E o que me chama a atenção é que quando ele viu o Senhor, ele caiu no chão. O anjo veio, trouxe uma brasa. Primeiramente, Deus vai tocar naquilo que está impedindo de você avançar. E o que era que estava impedindo de Isaías avançar? A sua língua. Quando o anjo desceu, pegou aquela brasa viva e tocou na língua do profeta, aí alguém gritou no alto do céu: quem nós vamos enviar? Aí ele abriu a boca, depois de ser uma pessoa mudada, ele fala: envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Envia-me a mim. Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele vai falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu falar algo para você. Crê mesmo no Evangelho? Só quem crê no Evangelho que salva, levanta a mão. Ninguém acredita? Só quem crê no verdadeiro Evangelho, levanta a mão. Eu creio, por isso que eu estou aqui, para dizer para você que esse Evangelho que você todo dia vem para cá do Senhor adorar, é o Evangelho que liberta, que transforma, que muda. Louvado seja o nome do Senhor. Não era nem para nós estar aqui, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, estamos de pé. Todo dia o inimigo se levanta para destruir a sua vida e destruir a minha vida. Mas não sabendo ele, que enquanto você está de joelho, aquele que vive para todo sempre está de pé, lhe protegendo, livrando você dos maus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo de número 1, versículo 16. O apóstolo Paulo está dizendo para os romanos: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo. Você se envergonha mesmo desse Evangelho? Enquanto em alguns países tem pessoas que estão cortando um pedaço da palavra de Deus, entra no banheiro, lê um pouquinho, volta, dá para o outro vai e entra, e nós estamos aqui com vergonha de proclamar o Evangelho. Eu estou falando nós porque eu também me encaixo nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo afirma: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, e todo aquele que crê em Deus, louvado seja o nome do Senhor, aonde ele vai, ele não anda de cabeça abaixada, porque aonde ele passa, alguém vai olhar, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. Ah, eu tenho vergonha de falar de Deus no meu trabalho. Ah, eu tenho vergonha de falar de Deus na minha escola. Não se envergonha, porque a palavra do Senhor fala que naquele grande dia, aquele que se envergonhar dele aqui na terra, ele vai também nos
desprezar quando estiver do lado do seu pai. Então o poder de Deus é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho alcançou você, alcançou a mim. Esses homens que estão aqui, todos eles têm um testemunho. Deus resgatou do mundo pecaminoso e trouxe para o mundo humano, que agora, pela graça, pela misericórdia, o sangue de Jesus alcançou nós, e agora nós estamos clamando, proclamando esse Evangelho que salva. Talvez aquela pessoa que evangelizou você não está vivo, mas a sua oração alcançou você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele falou: agora eu vou. Isaías foi, mas diferente. E se vocês for ver o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías vai até, se não for de memória, 66 capítulos. Foi um grande profeta, porque primeiro ele deixou Deus tratar naquilo que estava lhe impedindo. Deixa Deus tratar primeiramente naquilo que está impedindo você caminhar. Deixa Deus tratar aquilo que impede de você orar, de você ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus conta com você também. Você que está vindo, que ora, que oferta. Você que não tem, mas está de joelho dobrado: Senhor, abençoa o meu pastor, ajuda ele, dá entendimento para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus te olha lá dos altos céus, contempla você e faz você flutuar. Louvado seja o nome do Senhor em meio à tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, missão está no coração de Deus e está no coração seu também. Não é só o pastor, não é só os presbíteros, não. Deus chamou você também. Glória a Deus. A responsabilidade não é minha de arrecadar alimento, é do pastor, não é do líder, do departamento de missão. Opa, não. Deus conta com você e comigo também. Aleluia. Aí, eu vou contar o meu testemunho aqui rapidinho, tá? Para vocês entenderem o que é o poder de missão. Louvado seja o nome do Senhor. 1 quilo de arroz, para quem tem muito, não é nada, né? Mas para quem não tem, é muito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu tinha 5 anos de idade, já comecei a contar o testemunho, meu testemunho. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você que gosta de reclamar aqui. Você que reclama do arroz, que reclama do feijão, só tem um ovo, meu Deus do céu. 5 anos de idade. Eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe, com 6 meninos e um na barriga. O pai largou minha mãe. Está lá minha mãe deficiente do pé. Alguém conhece Maria Sinó, como ela estava os 12, ela puxa do pé, alguns irmãos conhecem. Eu conheço meus irmãos. E aí minha mãe chorando, pastor, chorava. E a única coisa que nós crianças fazíamos era isso: mãe, vamos orar que Deus vai dar comida. Escute bem, um pó de café era coado 3 vezes, pastor, 3 vezes até 5 vezes. Então não saía mais pouco. Mas nós se alegrava quando comia aquilo com açúcar e farinha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando dava 4 da manhã, 4 da tarde, 3 da tarde, a primeira coisa que nós fazíamos era puxar na saia da nossa mãe e dizer: mãe, vamos orar, porque o Deus vai dar comida para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós orávamos, irmãos, nós orávamos. E quando se espantava, pastor, alguém chegava: Maria Sinoca, aqui está um pouquinho de alimento para você e para os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Fome, eu não vou nem falar quando nós passávamos, mas nós tínhamos certeza, se nós orava, Deus abria os céus e sustentava nós, ajudava nós. Era alegre aquilo que nós tínhamos. As nossas fezes eram verdes, porque nós fazíamos fezes verdes, tanto comer coisas verdes. Mas nós tínhamos Deus que estava sempre cuidando de nós. Aí sempre ele aparece nesse momento difícil, o inimigo vai aparecer também na sua porta batendo, para testar a sua fé.
Aí está lá minha mãe chorando, seus filhos tudo com fome, chorando com fome. Ela olhava para um lado, olhava para o outro, não sabia o que fazer, não tinha nenhum salário. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o diabo aparece para ela e falou: faz o seguinte, Maria Senhora, pega o veneno do rato que está aí, coloca na última refeição e mata você e seus filhos e acaba com esse sofrimento. Ela está lá chorando e pensando nisso. Quando se espanta, e ela não tinha falado nada para nós: mãe, vamos orar para dar comida para nós. E ela chorando: vai lá, meu filho, vamos orar. Nós estávamos orando, quando se espanta, aparece alguém. Irmã Sinoca, eu vim trazer para você aqui um alimento, uma mistura para você e seus filhos. E ela pensou com ela: eu vou fazer o que aquela voz me disse. Eu vou fazer a minha última refeição com meus filhos, botar veneno, matar todo mundo e acabar com esse sofrimento. Mas enquanto ela estava pensando isso, pastor, Deus estava falando no coração da irmã que tinha levado alimento para ela. Assim diz o Senhor: a hora tal e tal, o inimigo apareceu e falou para você matar os seus filhos, destruir com a sua família. Já era. Mas assim diz aquele que te contempla do alto céu, que esses meninos aí foi escolhido desde o seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você reclama que tem só 1 quilo de arroz, tem pessoa que está chorando. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você está reclamando que seu pai só compra aquilo, tem pessoa que está passando necessidade. Então pare de murmurar, agradeça a Deus pelo pouco que tu tem, porque Deus vai te honrar também. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus levar você para uma terra que mana leite e mel, primeiramente você vai ter que passar a fase do maná. E qual é a fase do maná? Hoje tem, amanhã não tem. Hoje tem, amanhã não tem. Mas quando você chegar na terra prometida, vai ter alimento e abundância para você. A única coisa que você não pode fazer é suvinar um prato de comida para ninguém. Sabe o que é que Deus fala? Esqueci o versículo. Que ele vai falar assim: tive fome, não me deste comer. Tive frio, não me deste uma roupa quente. Sabe por que ele está falando para isso? Não é ele mesmo não. Ele está falando isso, é talvez aquela pessoa que a gente ignorou. Quando bater nossa porta: me dá um pouco d'água, todo sujo. Eu vou dar água para esse camarada nada. Me dá um pouco de comida, eu estou com fome. Deus está te contemplando também. A palavra do Senhor fala que quando nós damos para o pobre, nós estamos dando para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós estamos dando para Deus, Ele faz nós prosperar. E quando nós damos sem murmurar. Então, primeiramente, para ter uma mudança de vida, Deus vai tratar com nós. Isaías, ele tocou na língua. Eu espero que todos aqui estejam bem. Agora você só vai caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? É Jesus? É o seu dinheiro? Ou é o seu salário? O seu trabalho? Se Deus te sustenta, meu querido irmão, minha querida irmã, para que temer? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus conta comigo e com você para nós pregar o Evangelho. Doe quem doer, nós temos que pregar o Evangelho. E o qual é o desejo de Deus para a humanidade? É que todos se salvam. João capítulo 3, versículo 16. Por que Deus amou o mundo de uma tal maneira a ponto de dar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário? Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a palavra do Senhor vai cumprimentando embaixo e fala: mas os homens preferiram mais a escuridão do que a luz, e eles não querem ir para a luz para que a sua obra não seja reprovada. E a palavra do Senhor fala que o amor não é por língua e nem palavra, mas em obra e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, permanece sempre fazendo aquilo que agrada a Deus. E o que é aquilo que agrada a Deus? Adorando a Ele em sinceridade, em verdade. Aonde você for,
Não, eu vou só adorar a Deus só na frente do meu pastor. Negativo. É onde você for, você tem que proclamar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem te escolheu não foi o pastor. Quem te escolheu foi Jesus Cristo de Nazaré. Mas Ele conta com você e conta comigo para uma grande missão. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça sempre buscando esse Deus. Porque eu quero ver vocês, não aqui em São João da Baliza, mas eu quero ver você no céu. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 9, capítulo número 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não escutou, e esse desejo nunca subiu ao coração do homem, são o que Deus preparou para você. Glória a Deus. Eu não vou fazer porque eu não tenho nenhum galardão, é verdade, mas a palavra do Senhor fala também que o trabalhador é digno do seu salário. Então todo aquele que faz a obra do Senhor, sem murmuração, sem contenda, alegre, sorrindo, vai receber um galardão no céu. Aí eu quero perguntar para você, você quer receber um galardão na terra ou você quer receber um galardão no céu? Não é o pastor que vai te dar lá não, quem vai te dar é o próprio Deus, chamando você pelo teu nome. Está aqui minha filha, está aqui meu filho, o teu galardão, o teu sofrimento, aquilo que você levou chorando, gemendo, mas você não desistiu. Está aqui a tua recompensa, receba a coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Então saiba que há no céu algo preparado para você, uma coroa incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor, esperando você e esperando a mim. E o que me chama mais atenção, que é o próprio Deus que vai nos dar. Não é um homem qualquer não, é o próprio Deus que vai nos dar, chamando, vem, traz. Eu vou agora pagar o que você fez. Porque quando nós fazemos a obra do Senhor, se alguém tem dúvida, a obra do Senhor não é para o pastor, tá? A obra do Senhor que você faz é para Deus. Deus usou o pastor e colocou vocês em algumas funções, mas Deus está contemplando se você está fazendo com sinceridade ou murmurando. Se você estiver fazendo murmurando, já está reprovado. Mas se você está fazendo com alegria, coração aberto, Senhor, é para ti, você pode ter certeza que o seu galardão lhe aguarda. Louvado seja o nome do Senhor. Falei para vocês que eu não ia demorar, tá bom? Eu não sou pregador não, mas pela misericórdia de Deus, Deus me chamou para proclamar o Evangelho. E graças a Deus ali, o Ariano conhece, né? Vocês conhecem também, ali na BBF a gente trabalha com equipes, e Deus, todo dia, quando eu vou iniciar, eu sempre falo do amor de Deus. Por quê? Porque eu sei, a palavra do Senhor fala, que o meu amigo está comigo todo dia, e se eu não falar desse Evangelho, se ele morrer, o sangue dele, a culpa é minha. Mas se eu estiver pregando o Evangelho para ele todo dia, e se ele não se converter, eu estou livre do sangue desse homem. Aí eu pergunto para você, você que trabalha, você que estuda, você que vive uma vida secundária, você prega para o seu amigo, para a sua amiga, se ou não, se ele morrer, você vai se sentir ocupado ou você vai se sentir livre? Então pregue, não custa nada você dizer que Deus ama ele, louvado seja o nome do Senhor. Então, para Deus nos levantar como missionário, primeiro ele vai trabalhar naquilo que está nos impedindo. E se não deixar ele trabalhar naquilo que está nos impedindo, você vai ser conhecido como um homem e uma mulher de Deus. E se Deus chamar você para um chamado, ou escolher você para um chamado, nem o diabo e nem os homens podem interferir na sua vida.